Pode iniciar a gravação. O nome completo da senhora? Débora Cristina Carvalho Levinsky. A senhora é parente de vítima ou acusada? Eu era namorada dele. De qual deles? Do Luiz Felipe. Do Luiz Felipe, certo. Isso. A promotora vai iniciar as perguntas para a senhora, então, a respeito do caso, tá, doutor? Obrigada, excelência. Bom dia, Débora. Bom dia. Eu me chamo Luísa, sou promotora de justiça. A senhora já foi ouvida em outras oportunidades nesse processo, tá? Mas esse é o depoimento mais importante da senhora, porque é perante os jurados, tá? Então, eu vou ter que refazer algumas perguntas. Infelizmente, a senhora vai ter que reviver novamente alguns momentos, mas isso é necessário para que os jurados possam compreender o que de fato aconteceu ali, tá ok? Uhum. Então, doutora, só um pouquinho, só confirmando, a senhora tem algum constrangimento de prestar depoimento na presença do acusado ou não? Não. Não? Tranquilo. Tá, pode entrar. Débora, só para esclarecer, seu direito prestar depoimento na ausência dele, tá? Caso a senhora tenha qualquer receio, é só a senhora falar, não precisa nem justificar, tá ok? A senhora, mesmo assim, quer que ele esteja presente? Okay. Pode continuar? Então, continuando, a senhora era o quê do Luiz Felipe, Débora? Namorada. Namorada? Isso. Os senhores estavam morando junto nessa época? Sim. Sim? Há quanto tempo que estavam em relacionamento? A gente estava há 3 anos e meio no relacionamento, mas há pouco mais de 1 ano e meio morando junto. 1 ano e meio morando junto. Certo, Débora. O que aconteceu nesse dia? Conta pra gente, começando ali pelo período da tarde, aonde que os senhores foram juntos, que horas foram fazer o quê, que horas voltaram, o que aconteceu primeiro ali naquele momento da tarde? Sim, eu trabalhei naquele dia que... Se puder falar um pouquinho mais alto para que a gente possa... Eu trabalhei naquele dia que eu trabalhava na usina da minha cidade. Cheguei em casa por volta de umas 3h30, por aí. Ele estava em casa, fiz os meus afazeres de casa, tudo mais. A gente deu uma volta de moto. Ele passou na casa de um conhecido dele para pegar maconha, porque ele era usuário, né? Depois a gente chegou em casa, eu fui fazer janta. Ele recebeu uma ligação. Tá, eu vou pausar a senhora, porque a gente vai bem devagar para a gente conseguir entender o que aconteceu ali. Então, ele foi na casa de um conhecido pegar maconha. Isso. A senhora sabe quem é esse conhecido, o nome dele? Eu sei que, na época, eu não sabia quem era, porque eu fiquei na moto, né, nós dois, e eu não tenho conhecimento de ninguém. Agora eu sei que era o Rossetti. O João Vitor Rossetti. Isso. A senhora, na época, não conhecia ele? Não. O Luiz Felipe conhecia? Conhecia. Tá. Qual que era o grau de era amizade? Eu creio que eram amigos. Eram amigos. A senhora mencionou que ele foi pegar maconha. O Luiz Felipe era usuário de maconha. Isso. Você sabe me dizer se ele costumava ir sempre ali nessa casa do João Vitor? Então, eu não sei te dizer, porque eu ia trabalhar, ele também trabalhava, fazia bico, sabe? Uhum. Então, eu não sei te dizer se ele ia sempre. Foi a primeira vez que eu fui lá, foi aquele dia. Tá. E quando a senhora foi lá, nessa tarde ainda, quem que estava lá? Eu estava na moto, então eu não vi. Não chegou a ver? Eu não cheguei a ver. Tá. Chegou a ver o João Vitor Rossetti lá? Ele só entregou na mão do Felipe e a gente foi embora. Tá. Ok. Então, os senhores ficaram um pouco ali. Isso. Foram embora logo em seguida. Isso. Ok. Aí chegaram em casa e aí o que aconteceu ali? Eu cheguei em casa, fui preparar a janta. Ele recebeu uma ligação e falou que ia sair com alguns amigos. Daí eu falei que tudo bem. Isso era que horas, mais ou menos, a senhora lembra? Por volta de umas 7h30, por aí. 7h30. Isso. Tá. Um detalhe importante que a senhora acabou de mencionar, que eu quero confirmar com a senhora. Ele recebeu a ligação ou ele deu uma ligação? Eu creio que ele deve ter recebido, porque ele estava no celular, né, mexendo, eu escutei ele falando alô, então eu creio que ele deve ter recebido uma ligação. Ok, obrigada. Ok, aí ele avisou para a senhora que ia sair? Isso, com alguns amigos. Ele falou que ia com alguns amigos, não Isso. falou com quem, não falou para onde, nada? Não. Tá.
Ele saiu andando, saiu de carro, saiu como? Ele saiu e eu vi que na frente tinha um Gol estacionado. Só que eu não sei quem estava dentro porque os vidros eram escuros, sabe? Uhum. Mas a senhora chegou a ver um Gol buscando ele. Isso. Tá. Em relação a esse Gol, o policial mencionou que a senhora tinha mencionado antes, né, que esse Gol várias vezes ia ali na casa dele, Sim. de vocês buscarem ele. A senhora já tinha visto esse Gol antes? Sim, eu vi acho que em torno de uma semana antes, num dia de chuva, que eu estava em casa e ele também saiu, falou que ia conversar com alguns amigos também e saiu nesse Gol. Tá. A senhora viu a roupa que ele saiu nesse dia? Vi. Qual que era? Era uma camiseta preta e acho que um short laranja, se não me engano, com alguma estampa. Tá. Queria confirmar com a senhora. A senhora mencionou que estava fazendo a janta. Isso. A senhora ia jantar sozinha ou esperava Não, que ele voltasse? ele ia jantar também comigo. Ele falou para a senhora que voltaria para janta? Isso. Tá, e ele não voltou. O que a senhora fez? Não. Durante o período eu fiquei em casa, achei que ele poderia estar mesmo conversando com alguns amigos. Quando deu uma 00:30, eu mandei uma mensagem para ele e não chegou no celular dele. Ele não respondeu ou a mensagem nem chegou? Nem chegou. Nem chegou, tá. Daí eu liguei para ele, deu fora de área. Daí, durante a noite, eu fiquei esperando ele chegar. Quando foi de manhã, eu peguei a moto da avó dele e falei, eu vou dar uma volta, procurar saber se alguém sabe dele, aonde ele possa estar. Tá. Ele costumava passar a noite fora sem avisar? Ele nunca passou a noite Ele fora. Ele nunca passou a noite fora sem avisar a senhora? Não. Tá. Aí a senhora foi, então, em busca, né, de ver se alguém saberia. A senhora foi para onde? Daí eu fui na casa desse menino que a gente tinha ido mais cedo. Esse menino é o João Vitor Rossetti? Isso. Tá. E aí? Ele falou que não sabia dele. Ele falou que não sabia dele? Isso. Ele demonstrou algum estranho, nervosismo, alguma reação estranha? Foi frio? Foi simples? Como é que foi? Ele foi bem simples, sabe? Só falou que não sabia, eu fui embora. Ele chegou a afirmar para a senhora se o Luiz Felipe teria passado lá na casa dele antes ou não? Sim, falou que ele tinha descido lá e quando foi 21h ele subiu embora. Tá, então ele afirmou que viu o Luiz Felipe naquele dia e que por volta de 9h ele teria ido embora. Isso. Ok. Dona Débora, como que a senhora ficou sabendo da morte dele? Até então a senhora não tinha informação. E depois? Eu cheguei em casa, uma amiga minha me ligou perguntando cadê o Felipe. Eu falei que não sabia, que ele tinha sumido. Ela me mandou uma foto e falou assim, olha, chegou essa foto para mim, mas eu acho que não é ele. E quando eu entrei, era ele morto. Como é que foi esse momento para a senhora, esse momento que a senhora recebeu essa foto do Luiz Felipe? Eu desabei, né? Como qualquer pessoa iria desabar, né? Ver a pessoa que você ama, que você vive tanto tempo, né? Porque 3 anos e meio não é 3 dias, não é 3 horas, né? Morto, sem entender o que pode estar acontecendo, né? Para mim foi um momento muito doloroso. A senhora estava com a Dona Maria, a avó dele, nesse momento? Isso, eu estava com ela. Durante a noite, ali, a madrugada, as senhoras estavam trocando mensagens sobre ele também? Isso, a gente estava. Ela viu que a luz da minha casa estava acesa e não costuma ficar acesa, né? Ela mandou mensagem para mim perguntando se eu estava bem, porque eu tenho problema com ansiedade, daí eu não durmo. Daí ela perguntou se eu estava bem, eu falei que eu estava meio mal porque o Felipe tinha saído e não tinha voltado ainda. Ela também ligou para ele, mandou mensagem e também ele não obteve resposta. E a Dona Maria, como é que ela reagiu com a morte do neto? Como eu, né? Acho que um pouco pior, porque ela criou ele desde pequeno, né? Era o neto / filho dela, né? Ela chorou muito comigo também, desabou também. Daí a gente ligou para a tia dele, a gente ir até o local, né? Para ver o que tinha acontecido. Tá, então a senhora foi até o local. Fui. A senhora pode descrever para a gente a cena que encontrou lá?
Na hora que a gente, na verdade, a gente não sabia onde que era, né? A gente tinha uma ideia. Quando a gente estava indo, a gente viu o carro da polícia, perguntamos, daí ele falou que realmente tinha uma pessoa lá embaixo, a gente foi lá ver se realmente era ele, porque tínhamos uma esperança ainda de que não seria ele. E quando eu cheguei lá, ele estava caído no chão, cheio de sangue, sabe? As coisas dele, o boné dele estava jogado para um canto, muito triste, na terra. A senhora mencionou que era um local que a senhora não conhecia. Isso. Era um local... Como é que era esse local? É rural, né? Uma estrada indo para Marisa. Então, como eu não tenho acesso lá, há muito. Tá. A senhora sabe me dizer se o Luiz Felipe costumava ir nesse local? Não, ele não costumava. Não. Débora, se ele pudesse pedir ajuda nesse local, ele conseguiria? Tinha pessoas, tinha casas próximas? Não, era só terra. Só terra. Só plantação. Olhava para o lado era terra, para o outro só era plantação. terra. Não tinha absolutamente nada, nada. A senhora já mencionou que não conhecia que tinha conhecido o João Vitor naquele dia, né? Isso. O Adrian, a senhora conhecia? Não. Não. E a senhora conhecia o Maicon? Ai, eu não conheço ele. Agora eu conheço. Na né? época. Na época eu não conheço. Agora eu conheço, né? Porque pelo processo, né? Uhum. Mas na época eu não conhecia. Tá. Como é que o Luiz Felipe era em casa, Débora? Ele era uma pessoa muito amável. Muito. Sempre cuidou muito bem da família, sempre ajudou a mãe, a avó, sempre esteve presente, sabe? Sempre cuidou da gente. Ele alguma vez foi agressivo com a senhora? Não, sempre foi muito carinhoso, muito bondoso. Alguma vez foi violento com a senhora? Não, nunca. A senhora sabe me dizer se ele tinha alguma inimizade ali no bairro? Não. Ele chegou a mencionar para a senhora se estava sendo ameaçado por alguém? Não. Ele tinha arma, Débora? Não. Ele estava trabalhando? Tava, ele fazia bicos como pedreiro, servente de pedreiro, na verdade, né? Pintor. Uhum, então... na frente tinha um negócio que arrumava geladeira também, e ele fazia bico lá também. Então, na época, ele estava trabalhando, Sim. ele estava colocando dinheiro em casa. Sim. Esse dinheiro, ele ajudava em casa? Sim. Sim. Dona Débora, como que esse fato impactou na vida da senhora depois disso, depois que ele não voltou mais para casa? O que mudou na vida da senhora? Mudou tudo, né? Eu perdi o meu companheiro, a pessoa que eu mais amei na minha vida. Então, eu fiquei perdida no mundo, sozinha, sem ninguém, abandonada. Me senti muito abandonada, me senti incapaz. Tiraram um pedaço de mim, porque não só de mim, mas da família dele também. Porque é um filho, é um neto, sabe? Muito bom, caridoso, carinhoso. Então, é muito difícil. É uma coisa que a gente não consegue entender o porquê. Débora, da minha parte eu estou satisfeita. Me desculpe ter que fazer a senhora passar por isso novamente. A defesa pode ter algumas perguntas ainda, mas da parte do Ministério Público são só essas, tá ok? Obrigada. Doutor Marcelo, perguntas? Sem perguntas? Doutora, pela defesa? Sim, excelência, obrigada. Bom dia, Débora. Bom dia. Só mais algumas perguntinhas para a gente finalizar, tá? O Felipe tinha briga com alguém? Não, ele não tinha. Certo. Ele nunca narrou nada, se estava sendo ameaçado, se tinha algum problema? Não, nunca. Você disse que quando ele recebeu a ligação, ele disse que sairia com amigos. Isso. Então eram pessoas do convívio dele? Isso. E esse gol que você viu ele buscando ele, você disse que tinha viu numa outra oportunidade, teria visto mais vezes também? Que eu me lembre foi essas duas. Certo. Você conhecia a pessoa do Adrian que está aqui hoje? Não. Sabe-se no dia que vocês foram na casa do Rossetti, você se lembra se o Adrian ou se esse gol estava lá? Não, eu não me lembro. O Felipe já foi preso ou respondeu algum processo? Não. Que eu me lembre, não. Ele era usuário de maconha há quanto tempo? Eu não sei te dizer, porque
Quando eu conheci ele, eu não sabia se ele fumava ou não. Depois, durante o processo do relacionamento, né? Daí, ele me falou que, às vezes, ele fumava para distrair, sabe? A mente. Mas eu não sei há quanto tempo ele era. Certo. Sabe se ele devia para alguém? Não. Tinha dívidas? Não. Certo. Sem mais. Obrigada, Débora. E jurados, juradas, alguma coisa? Não? Ok. Débora, está dispensada então. Obrigada. Bom dia, obrigado. Viu? Bom dia, dona Maria. Bom dia. Pode iniciar. O nome completo da senhora? Maria Luziné de Andrade Nascimento. A senhora é avó do Avó. Luiz, né? Isso. Certo. Então a promotora vai iniciar as perguntas para a senhora, tá certo? Doutora? Beleza. Dona Maria, bom dia. Eu me chamo Luísa, sou promotora de justiça. Eu sei que a senhora já foi ouvida em outras oportunidades, mas hoje, infelizmente, a gente precisa repetir esse ato, porque hoje é o depoimento mais importante, porque os jurados que vão decidir essa causa estão aqui e precisam entender o que aconteceu naquele dia, entender o contexto em que tudo foi realizado. Tá? Eu sei que para a senhora é um momento difícil. Tá? A senhora adiantou ali numa conversa que a senhora é hipertensa. Se a senhora precisar parar, a qualquer momento, não hesite, não vá além do que a senhora aguenta. Tá bom. Tá bom? A senhora pode pedir a qualquer momento para parar. Tá certo? Dona Luzinete, conta para os jurados o que a senhora era de Luiz Felipe. Eu era avó, sabe? Eu criei ele do 1 ano e meio, né? Até a idade que ele estava. Aí, quando... A senhora era avó, mas criou ele desde 1 ano e meio? Do 1 ano e meio até os 20 anos. Até os 20 anos. Uhum. Tá. A senhora, então, criou Luiz Felipe desde pequeno. Como é que era a convivência de vocês? Era muito bem, muito boa. Era boa. Ele morava com a senhora no momento dos fatos? Não, sabe? Daí ele foi morar com uma menina, né? E foi morar na frente da minha casa. Com a Débora? É. Certo. Então, a casa dele era na frente da senhora? Isso. Nessa noite dos fatos, Dona Maria, a senhora chegou a ver ele ou falar com ele? Vi. Qual que foi a última vez que a senhora falou com ele? A última vez, sabe, era mais ou menos umas 5h30. Daí ele pegou e entrou e falou assim, vó, tem alguma coisa para comer? Eu falei, tem umas batatas doces que eu fiz, né? Ele pegou umas 3 batatas e foi para casa dele. Daí a mulher dele pegou e falou para mim assim, que queria fazer a comida lá, só fazer uma carne moída para eles. Eu falei assim, faço. Aí eu fiz e levei para ela. Aí cheguei lá e falei assim, Débora, o Felipe tá aí? Ela falou assim, tá, ele tá sem televisão, tá no quarto sem televisão. Aí eu peguei e falei, aí ela falou assim, agora eu vou terminar, vou falar para ele jantar. Aí também eu deixei eles para lá na casa deles, né? Aí foi mais ou menos uma meia-noite, eu vi a luz todas as vezes na casa deles. Daí eu peguei e fui lá e falei, nossa, mas eles vai ter televisão, não dorme cedo, né? Aí eu peguei, cheguei lá, aí mandei uma mensagem para ela no celular. Eu falei, Débora, por que vocês estão com a luz acesa ainda? Ela falou assim, o neto Felipe não chegou. Eu falei para ela assim, mas para onde que ele foi? Aí ela falou assim, olha, um amigo dele ligou, aí ele pegou e saiu e falou que logo ele voltava para jantar. E ele não voltou mais. Não voltou mais. Podemos prosseguir? Pode seguir. Posso? A senhora sabe para onde ele foi, com quem que ele saiu? Eu não sei, filha. Não chegou a saber. Não. A senhora falou que tentou entrar em contato com ele, chegou a mandar alguma mensagem para ele? É verdade, eu mandei, sabe, vários áudios para ele vir embora, onde que ele estava, mas o áudio não chegou até nele. Ele não respondia? Não respondeu. A mensagem chegou a ser enviada? É. A senhora enviou, mas ele não respondeu? Não respondeu. Ele era acostumado a fazer isso, a sair, ficar sem avisar? Não, ele sempre saía assim, sabe, mas logo ele voltava. Nunca pousou fora de casa. E na manhã do dia seguinte, Dona Maria,
A senhora e a Débora, o que que a senhora fizeram? Daí, sabe, meu marido foi para trabalhar, era 6h30, né? Daí, naquela noite, eu não dormi, nem eu nem ela, sabe? Eu mandava mensagem para ela falando assim, ele não chegou, sabe? Eu falei, vem pousar aqui em casa. Ela falou, não, daqui a pouco ele chega. Aí, quando foi no outro dia cedo, eu levantei, meu marido foi trabalhar, eu levantei, né? Ela já levantou junto comigo. Porque ela fazia estágio lá na destilaria, ela levantava sempre 9h30, que ela pegava 10h30 na destilaria, né? Ela levantou junto comigo. Eu falei, Débora, levantou tão cedo, mas ela estava tão desfigurada assim, sabe? Aí ela falou, o Neto Felipe não chegou. Aí eu, para poder acalmar ela, falei assim, Débora que foi na casa de um amigo de televisão, Débora que dormiu, daqui a pouco ele chega, sabe? Mas ele não é acostumado a fazer isso. Daí, aí nós estávamos conversando, nós duas, sabe? Sem saber o que ia fazer. Daí eu falei, Débora, você não sabe algum amigo assim, que sempre ele ia na casa dele? Ela falou assim, Neto, eu não sei. Ela falou assim, tem um lá no mutirão, que sempre ele ia lá, eu vou lá na casa dele. Ela pegou a minha motinha, sabe, e foi na casa dele. Aí ela chegou e falou assim, olha, ele falou assim que ele esteve lá, sabe? Mas às 9h30 ele saiu. Eu falei, mas ele saiu com quem? Ela falou assim que não viu. Aí ela falou assim, mas ele saiu de a pé ou saiu com alguém? Ele falou assim, que não sabe. Sabe? Que ele saiu de a pé. Aí, nós estávamos conversando na frente de nós duas, e uma amiga dela pegou e mandou a mensagem no celular. Falou assim, Débora, o Felipe está em casa? Aí ela falou assim, não. Ela falou, ele não pousou em casa à noite. Ela falou assim, não, porque mataram uma pessoa ali para lado da Marisa, acharam o corpo. Eu vou mandar para você ver. Mas o rosto dele está tão desfigurado, menino, que não dá para ver nada, tudo cheio de sangue. Daí, quando ela mandou para mim, eu vi assim, ela já cocou na minha frente, assim, gritando, sabe? Abraçou nas minhas pernas, assim. Aí eu falei, é o Felipe, Luz Neto, é Felipe. Eu falei, não é ele, Débora. Ela falou assim, é. Aí eu falei, olha aqui a foto. Na hora eu conheci pela roupa dele. Porque o rosto dele estava tudo tampado de sangue. Sabe, tomou um tiro na cabeça. Então, eu fico pensando assim, ele estava no deserto, eu fui lá ver onde ele estava, sabe? Ele, sabe, não tinha com quem acudir ele, não tinha com quem ele chamar. Eu fico com mais dói, a agonia que ele morreu naquele lugar. Sabe, ali como, assim, como um animal, lá, sabe assim? O sangue correndo, o sangue assim, que até secou na terra. Eu queria saber por que fizeram isso com ele. Dona Maria, a senhora chegou aí no local, né? Eu fui. A senhora mencionou aqui que não teria para quem ele pedir socorro. Não tinha. O lugar é bem distante de tudo. Porque se acontece, eles deixaram a estrada aqui que vai para Marisa, e tem uma estrada assim, no meio da soja, assim, que desce lá embaixo, assim, sabe? É um lugar assim, numa baixada, que não vê mais nada na estrada. Por mais que ele gritasse ali, ninguém socorria ele. Entendi. A senhora sabe o porquê que seu neto foi morto? Não sei, filha. Eu não sei. Eu gostaria muito de saber, podia ser o que fosse. Eu queria saber por que fizeram isso com ele. Porque eu acho que para tudo tem justiça, né? A senhora conhecia o... Eu conheço o menor, porque eu trabalhei na creche, sabe, 9 anos, e eu cuidei desse menor, sabe? Ele tem mais ou menos um ano e meio, 2 aninhos. O menor Michael. Que eu cuidei dele na creche, esse menor. Sabe? O João Vitor Rossetti. Não conheço. E o Adrian, a senhora conheço. Conhecia? Não conheço. A senhora sabe me dizer se o Luiz Felipe tinha alguma inimizade ali no bairro? Não sei, filha. Ele já foi de alguma forma agressivo com a senhora? Não. Já Não. Brigou com a senhora? Eu sempre dava conselho para ele, né? Falava, Felipe, vê os amigos que você anda, meu filho, falei para ele. Porque quem é amigo é pai e mãe. Sabe? Ele falou, não, fica tranquila, vó, não estou fazendo nada errado. Sabe? Ele estava trabalhando, dona Maria? Ele estava trabalhando, sabe, de pintura. Pintura? Uhum. Ele ajudava em casa, com dinheiro, Ele dava sempre a mãe dele, serviço. sabe? Porque eu tenho meu marido, né? Ela morava sozinha, né? O que eu podia ajudar ele em casa, ele ajudava a mãe dele também. Com o dinheiro que ele recebia do trabalho, ele ajudava a mãe dele. Dona Maria, em relação à mãe dele, a senhora é mãe e sabe a dor que é passar por isso. Como é que foi para dona Rosana? Eu tenho muita dor dela, viu? Porque como vó, sabe, eu criei ele, mas a dor dela é maior que ela é a mãe, né?
senhora pode contar para a gente como é que... Como assim você fala? Como que foi para a dona Rosana? No depoimento anterior, a senhora tinha mencionado que o irmão dele também tinha morrido em outra Isso. situação. Aham, foi. Conta pra gente um pouco essa história. Um amigo dele, sabe assim, eu não estava, né? Eu não estava foi no aniversário dele. Então eu não fui falar para você porque eu não sei, que eu não estava no aniversário. Tá, então o irmão do Luiz Felipe, o filho da Rosana, ele também faleceu. Foi assassinado também por um amigo também. Ele foi assassinado por um amigo. A senhora se lembra a idade que ele faleceu? 20 anos. Com 20 anos. Dona Maria, a senhora está sentindo falta dele? Muito, minha filha. Muito. Porque isso acontece. Ele é filho do meu filho caçula, tem 44 anos. Então, isso acontece, eu sempre criei eles com o maior carinho, sabe? Porque eu criei meus filhos sozinha também. Meus 3 filhos criados sozinha. E sempre eu queria dar educação para ele, como eu dei para meus 3 filhos. Sabe? Todo mundo trabalha com a sua vida, né? A senhora, no seu depoimento, mencionou que queria ter respostas. Se eu vou fazer minha última pergunta, questionando a senhora se a senhora já teve alguma resposta nesse período. Não. Não tem resposta nenhuma. Tá bom, dona Maria. Da minha parte, são só essas perguntas. A defesa ainda vai questionar a senhora sobre alguns fatos, tá? Mas do Ministério Público é só. Agradeço a senhora estar aqui hoje. Eu sei que é um dia difícil para a senhora, tá bom? Obrigada. Obrigada. Doutora? Sim, excelência. Só um pouquinho, dona Maria. A doutora vai fazer algumas perguntinhas, tá? Bom dia, dona Maria. Só mais algumas para a gente encerrar. Nesse caso do irmão que teria sido morto, né, por um amigo que a senhora acabou de narrar, alguém foi condenado nesse processo? Eu não sei, filha. Eu não sei se ele foi condenado, porque isso acontece. O rapaz que assassinou ele se matou. Ah, tá. Não tem vínculo nenhum com essas pessoas que estão aqui hoje. Não tem. Ah, tá. Certo. A senhora disse que não soube de mais nada, né? Não teve uma resposta. A senhora procurou saber como que estava o andamento do processo? Procurou a polícia para saber como que foram as investigações? O que foi colhido? Não, eu sempre perguntava para o advogado, né? Ah, e para a mãe dele. Sim. Pela minha parte, só obrigada, dona Maria. Por nada. Ok. Obrigado, dona Maria. O nome completo da senhora? Naili Ingrid Cândido da Silva. Certo. Dona Naili, a senhora é a esposa do seu João Vitor, né? Certo. Mas em relação ao Adrian ou a vítima aqui, Luiz Felipe dos Santos, a senhora tem alguma relação de parentesco ou amizade muito próxima ou inimizade ou não? Aqui é o Felipinho? Felipe? Sim. Ah, nós tínhamos amizade. Mas era mais com os meninos. Certo. Doutoras, em relação a... Ela foi ouvida como informante inicialmente pelo fato de que o companheiro havia sido denunciado também, né? Aí a doutora manifesta para ouvi-la como informante? Ou... Sim, doutora? Pode ser como informante mesmo? Tá certo. Então a doutora vai iniciar as perguntas para a senhora, tá, doutora? Fica à vontade. Bom dia. Obrigada, dona. Bom dia, Naili. Bom dia. Naili, vamos abordar aqui sobre, né, essa questão desses fatos. Nesse dia, um dia anterior à prisão do seu irmão, você é irmã do Adrian, correto? Uhum. E esposa do João Rossetti, João Vitor Rossetti, que também respondeu a esse processo inicialmente, correto? Uhum. Ele, antes da gente adentrar nos fatos, Naili, ele ficou preso por esse processo, seu marido, um tempo? Ficou. Certo. Naili, você disse que o Felipe era amigo, né, de vocês, mais amigo ali dos meninos. Quando você fala dos meninos, seria de que meninos? Adrian, João Vitor. Certo. O Maicon, o menor, é seu vizinho? Uhum. É vizinho de muro?
É, vizinho, de lado de casa, sim. Tem um muro e minha casa e a dele. Certo. Naili, o dia antes da prisão do seu irmão, você se recorda se o Felipe esteve na sua casa? Um dia antes dele falecer, Isso, estava lá em casa. certo. O que eles faziam lá na sua casa? Ah, nós ficava lá fumando lá. De costume, Vocês fumavam o quê? maconha. Certo. Nesse dia, ele ficou quanto tempo na sua casa? Ficou muito não, foi o tempo de ficar ali conversando, assim, e fumando mesmo. Daí acabou o que nós estava fumando ali, sabe, entre eles ali. Daí a menina quis ir embora também, que esse dia estava chovendo. Certo. E aí eles foram embora. Foram. Certo. Depois disso, o que aconteceu? O seu irmão estava lá também? Não, tava trabalhando. O Adrian. Certo. O Adrian chegou a passar na sua casa nesse dia? Passou. Você se lembra por volta de que horas? Era bem de tarde, não vou... Ele saía do trabalho. Ele trabalhava com o quê, Naili? Na oficina. Na oficina? Oficina do quê? De carro? De caminhão? Carro. De carro? Ele tinha horário para cumprir? O Adrian? Isso. Não, quando acabava lá, o patrão dele dispensava ele. Certo. Essa dispensa era cedo, era tarde, era final do dia? Não, de tarde. Certo. Nessa data, sabe dizer se o Adrian saiu, depois voltou, se saiu com o Maicon? O que você se recorda desse dia? Saíram de tardezinha, eles todos. O Maico, o Adri e o João Vitor. Mas daí o João Vitor, ele voltou. Por isso aí ficou. Assim, daí depois o Adrian chegou em casa. E eu estava dentro de casa ainda, daí o João Vitor estava conversando ali fora, assim, de boa. Aí o Adrian falou que já ia para casa, daí eu falei para ele que eu ia também. Daí nós partiu lá pro sítio. Por que você quis ir junto, Naili, pro sítio? Porque lá é a casa da minha mãe. Certo. Você tinha um bebê recém-nascido? Tinha um de 7 meses. Sua mãe auxiliava nos cuidados? Cuidava. Ajudava eu lá. Quem que foi pro sítio nessa noite? Foi eu, o Adri e o Maico. Você sabe dizer por que o Maicon foi junto? Não. Foi assim porque de vez em quando eles iam lá em casa, né? O Maico também ia lá em casa, lá no sítio. Certo. Você participou em algum momento de conversa, ouviu que eles estavam conversando, ou você não teve participação de conversa com eles? Não, nenhum. Não tenho reconhecimento sobre isso. Era comum você ir com o João Vitor posar no sítio? Sim. Quem que morava lá no sítio? O meu padrasto, minha mãe e o meu irmão. Certo. E você morava? São Pedro. Em São Pedro? Uhum. Junto com o João Vitor? Uhum. Certo. Quando você ia para o sítio, o João Vitor costumava ir também? Sim. Certo. Naili, posteriormente, o João Vitor foi preso por esses fatos. Quantos dias depois disso ele foi preso? Você se lembra? Quantos dias que ele foi preso? Isso. Depois de quantos Ou dias? quanto tempo ele ficou preso? Não, depois de quantos dias ele foi preso? Acho que a polícia esteve na sua casa para fazer uma oitiva de vocês, correto? Sim, no foram. Dia seguinte. Quantos dias depois o João Vitor foi preso? Acho que foi o quê? Não vou conseguir Um dia, lembrar. 2 dias, 3 dias? Fazia quantos dias que o Adrian estava preso? Não lembra? Não. Como que o João Vitor foi preso? Aqui em Jandaia, Onde? ali na avenida. O que ele fazia aqui em Jandaia? Que daí meu irmão tinha ido preso, daí tava precisando das coisas pro meu irmão aí. Daí nós acabou vindo junto para ajudar ele. Então, o João Vitor foi preso vindo para a delegacia. Sim.
Ele tinha ciência que ele pudesse estar sendo acusado desse homicídio? Não, longe. Em algum momento ele fugiu? Não. Certo. O teu irmão, ele é pessoa agressiva dentro de casa? Alguma vez foi? Nunca. O teu irmão alguma vez foi preso ou processado ou passou pela porta de uma delegacia? Nunca. Sabe se seu irmão ajudava sua mãe? Ajudava. Seu irmão sabe quantos anos seu irmão tá? Quantos anos que ele tá? Preso? Não, quantos anos que ele tem? 22. Certo. Sabe se o Felipe tinha algum problema de briga ou rixa com alguém, seja com o Maicon, seja com o Felipe, ou seja com o João, seja com o Adrian, que seja do seu conhecimento? Não. Não. Sobre esses fatos, Naili, você tem algum conhecimento da autoria ou não? Você chegou a ver seu irmão depois que ele foi preso ou nunca mais teve contato? Não. Não fez visita para ele? Não, fiz não. Agora uma última pergunta. Você disse que o seu irmão nunca foi agressivo, nunca deu trabalho dentro de casa. Para a sociedade, para as pessoas, alguma vez ele fez algum mal? É uma Não. pessoa temida na sociedade de São Pedro? Não. Ele tinha um carro? Tinha. Que carro que era? Um Gol quadrado prata. Esse Gol, como que era o estado de conservação dele? Era um carro bom? Ele era um carro que não estava bom, de mecânica? Era bom. Você sabe se ele tinha problemas com o carro? Se era um carro mais velho, se era um carro mais novo? Não. Você costumava andar com ele? Todo mundo da minha família andava com ele. Certo. Sabe por que a polícia chegou a apreender esse carro ou não? Não? O seu irmão teve já briga ou rixa com alguém? Tinha problema? Não. Certo. Esse distrito de Marisa, ele é perto ali de São Pedro? É. As pessoas costumam ir ali para passear? Ali eu não tenho conhecimento daquelas bandas ali. Ali eu sei que é lá da Marisa. Certo. Sabe se seu irmão frequentava ali? Não. Você tem esse conhecimento? Certo. O contato com o seu irmão era mais quando ele ia na sua casa? O contato com o seu irmão era mais quando ele ia na sua casa? Sim. Pela minha parte é só, Excelência, satisfeita. Obrigada, Excelência. Bom dia, dona Naili, tudo bem? Bom dia. Vou fazer mais algumas perguntas para a senhora, tá ok? Só confirmando aqui, a senhora é irmã do Adrio e é esposa do João Vitor Rossetti? Sim. Ainda é esposa dele? Sim. Ok. Quanto tempo de relacionamento que a senhora tem com o seu Rossetti? Vai fazer uns 4 meses. 4 meses? 4 anos. 4 anos. Desculpa. Certo. A senhora tem conhecimento de que ele já teve uma condenação no crime de tráfico de drogas e de homicídio? Por cima. A senhora sabe? Queria confirmar com a senhora. A casa da senhora, que a senhora mora com João Vitor Rossetti, ela é de muro com a do menor Maicon. Ok. Dona Naili, a senhora já foi ouvida outras vezes nesse processo, tá? A senhora apresentou inúmeras contradições. A minha questão aqui para a senhora é por quê? Eu estou satisfeita, Excelência. Obrigada. Doutora, aponta as contradições. Fica difícil uma pergunta genérica dessa. A doutora já finalizou. E eventuais discussões a respeito disso ficam por ocasião da sustentação oral das partes. Jurados, alguma questão? Não? Está dispensado, então. Muito obrigado.
Excelência, só para adiantar, pela ordem, o Adrian vai responder as perguntas de Vossa Excelência, dos jurados e da defesa, e não do Ministério Público. Ok, doutor, pode ligar. Adrian, bom dia. Bom dia. O nome completo do senhor? Adrian José Calixto da Silva. Adrian, a sua qualificação, os dados pessoais já foram todos confirmados no processo, tá? Então eu vou passar diretamente ao mérito. O senhor vai ser ouvido a respeito dessa denúncia. Tem o direito de permanecer em silêncio, se não quiser falar, não é obrigado. Tá? Ok. Eu passaria diretamente ao Ministério Público, mas a defesa já informou que o senhor não responderá às perguntas do Ministério Público, é isso? Isso. Tá, então passo a palavra à defesa, doutora. Adrian, bom dia. Bom dia. Primeiramente, Adrian, algumas questões pessoais, quero começar, antes da gente entrar nos fatos mesmo do que ocorreu nessa data. Você está com quantos anos hoje, Adrian? 22. Você está preso há quanto tempo? Já tem 1 ano e pouco já. Você tinha, então, 21 anos na época, quando você foi preso. Isso. Você morava com quem, Adrian? Com a minha mãe e com o meu padrasto. Certo. Morava onde com eles? Num sítio. Onde que fica esse sítio? Aí fica... Antes, chegando em Bom Sucesso. Certo. Você trabalhava? Trabalhava. Trabalhava com o que, Adrian? Trabalhava com mecânica. Onde? Em São Pedro. Qual o nome da mecânica? Ivaí Auto Center. Como que era o seu trabalho? Era o dia inteiro? Era meio período? Como que funcionava? Era o dia inteiro. Certo. Ô, Adrian, você alguma vez foi processado ou foi preso? Não, nunca. Nunca foi levado para a delegacia por nada? Nunca. Envolvimento com crime, algo assim, você já teve, Adrian? Não. Você ajudava sua mãe em casa? Ajudava. Adrian, você tem um cunhado, Sim. marido da sua irmã, né, que acabou de depor aqui, que respondeu ao processo com você um período, Sim. correto? Como que é o nome dele? João Vitor Rossetti. João Vitor Rossetti. O João é casado com a sua irmã faz tempo? Faz. Quantos anos, mais ou menos? Há uns 4 anos, né? Certo. Você tinha costume de frequentar a casa deles? Sim, todo dia eu ia lá. Saí do meu serviço e ia pra lá. Certo. A tua irmã, ela, na época, tinha filho pequeno? Tinha. Tem. De que idade, mais ou menos? Você se lembra? Eu não... Uns 7 meses por aí, que faz 1 ano preso, né? Não sei muito a base. Certo. Adrian, entrando sobre os fatos, você conhecia a pessoa de Felipe? Você conhecia? Isso. Conhecia. Vocês eram amigos, inimigos? Amigo só. Certo. Costumavam sair juntos? Nós saía. Vocês costumavam usar droga juntos, alguma coisa assim? Sim. Que tipo de droga? Maconha. Certo. Alguma vez você teve algum problema, alguma briga, alguma rixa pessoal com ele? Não, nunca. Sabe se ele teve algum problema com o João Vitor, ou com o Michael, ou com alguma pessoa? Não. Certo. Adrian, o que aconteceu nesse dia que vitimou a vida do Felipe? Você poderia contar pra gente o que você se lembra, onde que você estava, o que aconteceu nessa data? Ok. Então, eu saí do meu serviço por volta de umas 5 horas, porque depende do movimento. Aí eu fui pra casa do meu cunhado, João Vitor Rossetti. Quando eu fui pra casa deles, eu encontrei o Felipe e a esposa dele lá. Quando eu cheguei lá, eu estava trocando ideia com o Felipe, com o pessoal que estava lá no local fumando maconha. A gente ficou trocando ideia lá. Começou a chuviscar, aí a mulher dele quis ir embora, porque ele estava de moto. Aí eles pegaram e foram embora. Certo. E depois? Depois eu fiquei na casa da minha irmã trocando ideia. Por volta de umas 6h20, por aí, o Michael esteve chamando eu e o meu cunhado, que é o João Vitor Rossetti, para nós dar uma volta na cidade para fumar maconha. Tá, vamos fazer um adendo aqui. O Michael, ele mora onde? Do lado da minha irmã. Muro com muro? Isso.
Certo. Ele era amigo de vocês ali. Era. Certo. Então, nessa data, ele chegou e chamou para vocês darem uma volta. Isso. E onde que vocês iam nesse dia? Vocês iam dar a volta na rua, em algum lugar específico? Na rua mesmo, na cidade. Certo. E daí vocês chamaram mais alguém? Como que foi? Não, só nós mesmo. Certo. E o Felipe, em algum momento, ele entra nessa história? Entra só quando ele ligou pra mim. Certo. Ele ligou para você ou você ligou para ele? Não, ele tinha ligado pra mim. Por volta de umas 8 horas. Certo. Falando o quê? Que queria parar a Marisa pra nós dar uma volta e trocar as ideias. Só isso que ele falou pra mim. Certo. E você ouviu a esposa dele hoje aqui depondo? Ela disse que aparentemente teria ouvido que ele recebeu a ligação. Sim. Você confirma que foi você ele que te ligou? Isso, ele que ligou pra mim. Tá. E aí, como que foi? Você passou a buscar ele? Isso, então, quando ele tinha ligado pra mim, aí eu busquei ele perto da casa dele, na esquina. Aí como meu cara tava junto, aí ele falou que não podia ir, né? Aí eu falei, beleza, porque ele tinha um filho pra cuidar, né? Aí eu entendi o lado dele. Aí eu deixei na casa dele, aí só fui eu e o Mike e o Felipe para a Marisa. Certo. E no caminho para Marisa, o que aconteceu? Então, quando nós estávamos indo para a Marisa, o meu carro começou a ferver, porque o meu carro tava com os pó bebendo no radiador, entendeu? Aí eu tinha que parar meu carro para me colocar água. Quando eu desci do carro, os meninos também desceram junto, começaram a bolar um beck. Aí quando eu tava pondo água no carro, só ouvi uns disparos, uns tiros, entendeu? Aí eu fiquei assustado com o barulho. Quando eu fui ver o que tinha acontecido, eu vi o Felipe com aquela situação. Tá. Adrian, os fatos ocorreram dentro de uma área rural, Sim, correto? correto. Pode explicar pra gente por que vocês entraram nessa área rural? Ah, era normal que a gente de vez em quando ia lá fumar maconha, mas como meu carro tava fervendo, eu tinha que encostar meu carro para mim pôr a água no carro. Certo. E vocês fariam o consumo de maconha ali naquele local? Sim. Tá. Por quem que teria atirado no Felipe? Olha, só tava eu, o Maicon e o Felipe. Eu tava pondo água no carro, mas quem tirou foi o Maicon. Certo. O Maicon, você sabia que ele estava armado? Não. Certo. O Maicon apresenta várias versões, Adrian, no curso do processo. Dentre elas assume, dentre elas nega, e nenhuma daqueles nega. Ele fala que foi você que teria atirado. Não, isso é mentira dele. Você teria motivo para atirar no Felipe? Nunca, nenhum motivo. Não tenho nada contra ele. Você alguma vez teve envolvimento com... Teve arma de fogo ou envolvimento com alguma coisa violenta? Não, em nenhum momento eu tenho arma, não. Tá. Depois que isso ocorreu, o que aconteceu? Para onde que vocês foram? Depois que aconteceu, então eu saí daquele local, eu fui direto pra casa da minha irmã, né? Por causa do acontecimento. Porque eu estava com medo, né? Aí fui lá pra me despedir porque eu queria ir embora, né? O que estava acontecendo. Aí como eu desci do carro, o Mike também desceu, aí fui despedir da minha família, né? Da minha irmã e do meu cunhado, João Vitor 7. Aí minha irmã chegou em mim querendo ir pro sítio. Aí eu falei, beleza, enquanto ela tá arrumando as coisas dela lá, o Mike ficou chamando lá fora, né? Aí eu só olhei pra fora pra ver o que ele queria, né? Aí ele ficou me implorando, querendo ir pro sítio também. Ficou querendo, eu falei pra ele que não dava, por causa da situação que tinha acontecido. De tanto ele ficar me implorando, eu acabei deixando ele ir. Porque de vez em quando ele ia lá. Certo. E aí foi pro sítio, então, você, o Maicon, quem mais? E a minha irmã e meu cunhado. Irmão e teu cunhado. A tua irmã costumava ir pro sítio por qual motivo? Era normal, final de semana eu ia lá. Como minha mãe trabalha na Aurora, né? E a minha irmã tá bem, quer dizer, não mais, né? Mas como é meio longe, meio distante, de vez em quando minha irmã ia lá visitar minha mãe. Pra pedir um apoio, porque a minha irmã tem uma criança, né? Certo. A sua mãe ajudava a cuidar do filho dela também? Isso, ajudava. Certo. Adriana, você já passou por alguma situação parecida? Nunca passei por essa situação que eu tô passando. Você chegou a pensar em chamar a polícia, fazer algo assim? Ah, naquele momento eu fiquei com medo, né? Apavorado, né? Eu não sabia o que fazer, né? Naquele momento. Só sabia que eu tinha que ir embora. Sei lá. Eu já não tinha nem o que falar naquele momento. Sabe se o Maicon já teve problema com o Felipe?
Então, que eu fiquei sabendo quando eu tava na rua, nas antigas o Michael tinha uma rixa, uma briga com ele, entendeu? Nas antigas. Mas pelo menos, pelo que teve acontecendo no dia, eu pensei que eles já tinham resolvido a rixa deles, entendeu? Entendi. Em algum momento o Michael justificou para você porque teria feito isso? Não, ele não justificou pra mim. Ele falou que o problema era dele. Aí eu deixei ele quieto, né? No sítio, no outro dia, você foi para trabalhar que horas? Eu saio porque, como é meio longe de lá, eu saio de lá por umas 6 horas. Certo. O Michael foi embora, ficou lá? Então, ele foi comigo. Aí eu deixei ele na casa dele e eu fui pro meu serviço. Certo. E depois disso, o Adrian, você teve mais algum contato com ele ou nunca mais teve contato? Não, aí não tenho mais contato com ele. Tá, aí a polícia chegou para conversar com você e encaminhar para a delegacia. Nesse momento, o Adrian, você teve em algum momento contato com o menor na delegacia? Não, nós ficou separado. Vocês ficaram em salas Isso, separadas? todo momento separado. Viatura, vocês foram em viaturas separadas Tá ou bem, iguais? separado. O Adrian, vou perguntar bem específico agora. Em algum momento você quis participar da morte do Felipe? Não. O Felipe, você considerava ele que grau de amizade? Se viam muito? Ah, amigos mesmo. Que ele, de vez em quando, eu ia na casa da minha irmã, eu trombava ele lá, nós trocava umas ideias. Só isso. Michael, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar na sua defesa? Então, por enquanto são isso, mas eu sou inocente. O que o Michael tá falando contra mim, jogando contra mim, não tem nada a ver com isso, entendeu? Que ele falando que eu emprestei arma pra ele é mentira dele. Para minha parte é só. E só mais uma pergunta. Na sua casa foi localizado umas munições, que aqui tem o laudo, não corresponde com as munições do crime. Mas por que você tinha munições lá? Aquelas munição foi... Faz muito tempo que eu achei, eu nem lembro onde que eu achei, mas eu achei mesmo e peguei mesmo e deixei lá. Faz muito tempo que tá lá em casa. Certo. Pela minha parte é só. Satisfeita, excelência. Ok, jurados, alguma coisa? Não? Finalizar então, Lucas. Pode voltar lá então, Adriano. Então, nos termos do artigo 5º 37 da Constituição Federal, que garante a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, e de conformidade com o julgamento feito pelos senhores jurados nestes autos 309-51/2024, em que autor Ministério Público e acusado Adrian José Calixto da Silva passa a proferir a seguinte decisão. O acusado Adrian foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, combinado com o artigo 29, primeira conduta, 244B, parágrafo 2º do ECA, combinado com o artigo 29 do Código Penal e artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Na presente sessão foi submetido a julgamento com observância das formalidades legais pertinentes. Em votações específicas, os senhores jurados decidiram condenar o acusado pelos 3 delitos descritos na pronúncia. Diante do exposto, atento ao soberano veredito do colendo Conselho de Sentença e pelo que dispõe o artigo 492 do Código de Processo Penal, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o acusado Adrian José Calixto da Silva como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal, artigo 244B, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, combinado com o artigo 29 do Código Penal e artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Vou fazer um breve resumo da sentença, ela vai ser lançada ao processo, mas só para não ficar muito cansativo, porque ela tem 30 páginas.
Em relação ao crime de homicídio qualificado, uma das circunstâncias judiciais foram consideradas como desfavoráveis, no caso, as consequências do crime, devido ao fato de que a vítima contribuía financeiramente com a sua genitora para custear as despesas mensais da família. Ainda o fato gerou forte abalo psicológico na família da vítima, especialmente a avó, a namorada e a genitora, como se nota dos depoimentos prestados pelas duas primeiras neste ato. Junto jurisprudências a respeito do tema. Então, diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, aplico a pena base neste crime de 14 anos e 3 meses de reclusão, equivalente a 1/8 entre a diferença das penas máxima e mínima previstas em abstratos para o delito. Incide a atenuante da menoridade relativa, pois o acusado possuía menos de 20 anos à época dos fatos, razão pela qual atenua a pena em 1/6, mas sem abaixar do mínimo legal, com fundamento na súmula 231 do STJ. Então, neste crime, ele fica definitivamente condenado a pena de 12 anos de reclusão em regime fechado. Pelo crime de corrupção de menores, não há circunstâncias judiciais ruins, tem uma causa de aumento de pena, então ele fica condenado a 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto. Eu aplico o concurso formal entre a primeira e a segunda conduta, resultando em 13 anos e 4 meses de reclusão, somando-se as penas, porque se eventualmente aplicasse 1/6, percentual de 1/6, a penalidade ficaria mais gravosa. E pelo crime de posse de arma, fica condenado a pena de 1 ano de detenção e 10 dias multa. Assim, somando-se as penas dos 3 delitos pelo qual foi condenado, fica definitivamente condenado a pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, 1 ano de detenção e 10 dias multa. Em regime fechado, também declara a detração do período que ele se encontra preso provisoriamente. Nas disposições finais, a prisão preventiva é mantida, determinada também a execução provisória do julgado. Na parte da reparação dos danos, que foi requerida pelo Ministério Público, está sendo reconhecido a existência de danos morais em favor da mãe da vítima e condenando o acusado ao pagamento de R$10 mil em favor dela. Os artefatos bélicos devem ser destruídos, encaminhados ao Exército para destruição, e o aparelho celular apreendido devolvido ao proprietário. Após o trânsito em julgado, façam-se as anotações e comunicações devidas. Espeça-se guia de recolhimento. Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para fins do artigo 15.3 da Constituição Federal. Caminhe os autos ao contador para cálculo das custas e multa. Dou esta sentença por publicada nessa sessão e as partes por intimadas. Registre-se, Jandaia do Sul, 21 de fevereiro de 2025. Agradeço a presença de todos. Declaro encerrado.